Vamos mergulhar na história de uma figura que não só fundou uma fé, mas que, na verdade, iniciou uma verdadeira revolução no pensamento humano: Abraão. E olha, essa não é só uma história de religião, é a história de um pensador radical, um cara que ousou desafiar o mundo inteiro. Pois é, essa é a pergunta que meio que define toda a jornada de Abraão. É uma história sobre ter uma convicção inabalável, sabe, sobre se apegar a uma verdade que, para todo mundo, era simplesmente invisível. Para a gente entender o quão radical era a ideia de Abraão, a gente precisa voltar no tempo para o mundo em que ele nasceu. E não era um lugar qualquer, viu? Era um cenário de, digamos, uma escuridão espiritual bem profunda. Olha só o contraste que a gente tem aqui. É fundamental para entender o tamanho da coisa. De um lado, uma civilização inteira, todo mundo, se curvando a deuses de madeira, de pedra. Do outro, uma única mente propondo algo que soava como loucura, um Criador, único, invisível e todo-poderoso. A tradição usa uma palavra hebraica bem específica para descrever o estado espiritual do mundo de Abraão: torro. Isso significa caos, um vazio, uma criação que ainda não estava completa. Ele não nasceu do nada, mas sim num lugar que, de certa forma, pedia por um começo, por uma nova ordem. E essa citação do Maharal de Praga, nossa, ela resume isso de um jeito brilhante. Para que algo realmente novo possa nascer, precisa vir do vazio, do torru. O nascimento de Abraão ali em Ur dos Caldeus não foi um acaso. Era o palco perfeito para o início de uma nova era. Mas como é que essa ideia tão revolucionária surgiu? O mais curioso é que não começou com uma revelação divina, não. Começou com uma ferramenta que todo mundo tem: a pura e simples razão. O grande filósofo Maimônides, o Ramban, explica que a fé de Abraão começou com observação e questionamento. Ele olhou para a ordem do universo, o sol nascendo e se pondo, a lua, as estrelas, e simplesmente concluiu que um sistema tão perfeito não podia funcionar sozinho, sem um único guia, um único criador. Foi um ato de pura lógica. E é aqui que a história ganha um toque de drama, sabe? Porque essa filosofia toda de Abraão colocou ele em rota de colisão, não com estranhos, mas com a própria família. O pai dele era nada mais, nada menos que o principal fabricante de ídolos da cidade. Tem uma história famosa lá do Midrash que conta o primeiro grande ato de rebeldia de Abraão. Quando uma mulher foi oferecer comida aos ídolos, ele viu a chance perfeita. Ele simplesmente quebrou as estátuas menores e montou uma cena, colocando a arma do crime na mão do maior ídolo. Quando o pai dele, Terá, voltou e viu aquela bagunça toda, Abraão, se fazendo de inocente, diz que os ídolos brigaram e o maior venceu. A resposta de Terá foi o ponto-chave. Mas eles são feitos de madeira. Pronto. Com as próprias palavras do pai, Abraão mostrou quão absurda era toda aquela prática. Dali para frente, não tinha mais volta. A filosofia de Abraão não podia mais ser um segredinho de família. O confronto se tornou público e, muito em breve, uma questão de vida ou morte. A lógica e o desafio de Abraão chegaram aos ouvidos do rei Nimrod, o governante mais poderoso da época. Diante da recusa de Abraão em adorar os ídolos do rei, a sentença foi clara: morte na fornalha ardente. Esse foi o teste definitivo da sua convicção. E por um milagre, ele foi salvo. Mas o motivo que a tradição dá para essa salvação é de arrepiar. Deus o reconheceu como um espelho de sua própria unicidade. Em um mundo onde todo mundo era igual, a singularidade de Abraão era seu maior valor. Esse evento todo acabou rendendo a ele um título: Avraham HaIvri, Abraão, o hebreu. O significado literal de Ivri é até simples, aquele que vem do outro lado do rio, se referindo ao rio Eufrates. Mas o buraco é bem mais embaixo. O significado mais profundo, o legado de Ivre, é ideológico. Não tem a ver com geografia, tem a ver com postura. O mundo inteiro estava de um lado, com suas crenças, e Abraão estava sozinho do outro lado. Ser um ivre passou a ser sinônimo de defender seus princípios, mesmo que isso signifique ficar completamente só. E olha, a fornalha foi só o começo, viu? A vida de Abraão seria, dali em diante, uma série contínua de testes, cada um pensado para transformar sua crença intelectual em uma fé vivida, real, inabalável. A tradição fala em 10 grandes provações.
E não eram desafios quaisquer, não. Eram 10 momentos específicos em que a fé dele foi testada até o limite absoluto do que um ser humano pode aguentar. Esses testes incluíam de tudo, sério. Desde a ordem para largar tudo para trás e para uma terra desconhecida, até enfrentar a fome, a guerra e o mais famoso e angustiante de todos, o teste de amarrar o próprio filho, Isaque, para o sacrifício. Mas para que tantos testes, né? Não era para Deus aprender algo novo. Pelo contrário, os testes eram um palco para o próprio Abraão, uma chance para ele colocar a crença em prática e mostrar a profundidade do seu amor, criando um exemplo que ecoaria pela eternidade. Então, a gente vê que a história de Abraão não é só uma biografia antiga, é um manual, um modelo. Qual é, então, o legado prático que ele deixou para a gente? Os sábios conseguiram resumir a essência do caminho dele em 3 qualidades principais. Primeiro, um olhar benevolente, que sempre tenta ver o lado bom das coisas e das pessoas. Segundo, uma atitude humilde de reconhecer que existe algo maior que nós mesmos. E terceiro, uma alma despretensiosa, que faz o bem porque é o certo e não para aparecer. Isso é super importante. A filosofia de Abraão nunca foi só da boca para fora. Era prática, era ação. A tenda dele era famosa por ter aberturas nos 4 lados, um símbolo da sua hospitalidade radical. Ele não só acolhia as pessoas, ele compartilhava o que descobriu, ensinando sobre Deus único para todo mundo que passava por ali. E isso tudo traz a gente de volta para aquela pergunta inicial, mas agora com um olhar diferente. Se ser um ivre é estar do outro lado, defendendo uma verdade contra a maré, isso nos faz pensar qual é o outro lado hoje em dia. Qual é a verdade que exige coragem para ser defendida agora? A história de Abraão nos deixa com essa reflexão.